Irmãos, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao nosso culto de adoração ao nosso Deus. O Salmo 95 nos convida e diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua bondade em nos conceder este dia de descanso, em que podemos nos alegrar em tua presença com os irmãos, onde nós podemos provar da tua bondade, para que assim, Senhor, venhamos te engrandecer. Que o Senhor nos ajude neste culto. Que tudo que aconteça aqui seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Tudo que aconteça aqui seja somente para a tua adoração. Por isso, ó Pai, te rogamos que o teu Espírito esteja nos guiando, esteja nos ajudando, nos concedendo a graça de podermos te adorar em espírito e em verdade. Abençoa a pregação da palavra. Abençoa os nossos cânticos e orações. Abençoa nossas vidas. Abençoa nossos irmãos que não puderam estar aqui. Que a tua graça esteja com eles. Que o Senhor abençoe as igrejas irmãs, ajudando-as e dando a elas o que é necessário para permanecerem firmes em ti. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo. Amém. Olha de pé, irmãos. Cantemos o hino de número 1. Hino 1, vamos nós louvar a Deus. Então cantemos. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor
pela cruz, sim conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Os irmãos podem sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20. Vamos ler do verso 1 ao verso 17. Êxodo capítulo 20. Capítulo 20 diz assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Em resposta à lei de Deus, vamos cantar o Salmo de número 1. Salmo 1. Então cantemos. Feliz aquele que não quer andar com ímpios, nem com ele se sentar, do seu escárnio sem rancor se afasta.
rejeita a companhia tão nefasta. Na lei de Deus constante se compraz, e dia e noite nela encontrar paz. Tal como a bússola beira d'água está, que em tempo próprio o fruto bom dará, de verdes folhas sempre revestido, tudo que faz-lhe é bem sucedido, pois nosso Deus, ao ser que confia, traz sua graça, sua bênção dá. Quanto aos perversos, como arestas são, e no juízo não subsistirão. O vento os leva, qual ligeira palha, pois só se juntam aos da sua iguana. Desfaz o seu caminho triste e vão, enquanto os justos protegidos são. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Vamos ler de 1 a 16. Gênesis 4. A 16 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força,
serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanha o meu castigo, que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que eu não ferisse de morte quem quer que eu encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Agora vamos para Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5, os versos 21 a 26. Diz assim: ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo, que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Agora vamos para o Catecismo de Heidelberg, Dia do Senhor 40. Dia do Senhor 40, pergunta 105. O que Deus exige no 6º mandamento? Resposta: que eu não devo, por mim mesmo ou através de outros, desonrar, odiar, injuriar ou matar o meu próximo, por pensamentos, palavras ou gestos, e muito menos por ações. Antes devo fazer morrer todo desejo de vingança. Além disso, não devo me fazer mal, nem me expor levianamente ao perigo. Por isso, também o governo empunha a espada para impedir homicídios. Pergunta 106. Mas esse mandamento fala somente de matar? Resposta: ao proibir o homicídio, Deus nos ensina que também detesta a raiz desse pecado, a saber, a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, e que ele considera tudo isso como homicídio. Pergunta 107. Então basta que não matemos o nosso próximo dessa maneira? Resposta: não. Quando Deus condena a inveja, o ódio, a ira e o desejo de vingança, Ele nos ordena amar nosso próximo como a nós mesmos, demonstrar paciência, paz, mansidão, misericórdia e amizade para com Ele, protegê-lo do mal, o tanto que pudermos, e fazer o bem até mesmo aos nossos inimigos. Amado irmão e irmã em Cristo, imagine por um momento que você está no céu. Isso não significa que você morreu nesse momento. Quero dizer, você está no céu agora, com todo mundo que está aqui na igreja. Imagine que você está junto de todos, em pé na presença de Deus. Agora imagine um de vocês ficando irritado com um irmão ou irmã. E ali mesmo, na presença de Deus, você fala um insulto para o seu companheiro cristão.
esse pensamento não deixa você um pouco desconfortável? A ira não se encaixa, não é verdade? A raiva em seu coração ou o insulto que você falou, eles estão fora de lugar no céu, pois eles não se encaixam na presença de Deus. Bem, o ponto de nossa passagem de hoje é que, para os cristãos, o que eu acabei de descrever não é imaginação, é realidade. Em Cristo vocês são membros do reino celestial de Deus. Vocês não devem pensar em si mesmos simplesmente como vivendo, vamos dizer, em Recife ou Olinda. Efésios 1 diz que em Cristo fostes ressuscitados para viver com Deus no céu. Mantenha esse pensamento de sua cidadania celestial em mente ao trabalhar com esse texto. Irmãos, estas palavras foram ditas por um pastor que pregou em Mateus capítulo 5, 21 a 26, e que ele abordou a questão do sexto mandamento. Quero dizer que tal pastor está absolutamente certo na sua afirmação. A ira, o insulto contra nosso irmão, não faz parte da vida daqueles que professam crer em Jesus Cristo e que estão esperando a chegada do reino de Deus. Nós, como cristãos, pertencemos à pátria celestial e no céu não há lugar para alguém que fica irado contra o seu próximo. Deus não permite esse tipo de pecado lá no céu e nenhum outro tipo de pecado aqui na terra, meus irmãos. E por isso, pensando em nosso texto, eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema: ensinando sobre o sexto mandamento. Jesus trata da vida espiritual de seus discípulos. Ensinando sobre o sexto mandamento, Jesus trata da vida espiritual de seus discípulos. Ensinando, em primeiro lugar, a maneira como nós tratamos o sexto mandamento. Em segundo lugar, a seriedade como Jesus trata o sexto mandamento. E em terceiro lugar, a urgência como Jesus trata o sexto mandamento na nossa vida. Em primeiro lugar, vamos ver a maneira como nós tratamos o sexto mandamento. Irmãos, verdade seja dita sobre cada um de nós. Nós gostamos de tratar o que Deus nos ensina e ordena da nossa maneira. Gostamos de suavizar o ensino dos mandamentos de Deus para vivermos da nossa maneira, conforme nos convém melhor a nossa necessidade pecaminosa. E dizermos que não estamos errados e pecando contra Deus. Nós gostamos de dizer, eu acho, em minha opinião, que não precisamos ser tão radical com o Evangelho. Fazendo assim, as pessoas podem até sair da igreja e ninguém mais vai entrar. A igreja vai terminar até fechando as portas. Nós muitas vezes somos como os escribas e fariseus na época do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós somos iguaizinhos a eles na maneira de pensar, falar e agir. Jesus Cristo começa explicando o sexto mandamento, mostrando como os líderes de sua época, os escribas e fariseus, ensinavam a lei de Deus. Jesus diz assim no verso 21 de Mateus 5: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Quando olhamos o que Jesus está falando, nos perguntamos: o que há de errado com o ensino dos escribas e fariseus? O sexto mandamento não diz, não matarás? Realmente, o sexto mandamento diz, não matarás. Porém, os líderes judaicos estavam com esta interpretação minimizando o mandamento de Deus, pois eles estavam enfatizando no seu ensino que a pessoa só quebra o sexto mandamento se realmente tirar a vida de alguém. Por isso, eles dizem, quem matar estará sujeito a julgamento. Eles estão se referindo a um tribunal terreno que pode julgar alguém e determinar se é culpado ou não. Eles provavelmente estavam usando textos como Êxodo 21, 12,
que diz: quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. E também o texto de Levítico 24, verso 17, que diz: quem matar alguém será morto. Ou até mesmo Números 35, 30 a 31, que diz: todo aquele que matar a outrem será morto conforme o depoimento das testemunhas. Mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes será ele morto. Conforme os escribas e fariseus, alguém só quebra o sexto mandamento e peca contra Deus se matar alguém literalmente. Eles estão ensinando que o sexto mandamento tem a ver apenas com o ato físico em si mesmo. Somente é pecado se eu matar alguém com minhas próprias mãos. Caso contrário, se eu guardo ódio em meu coração contra alguém, não estou pecando. Só corro o risco de ser julgado por quebra deste mandamento se eu cometo o ato de tirar a vida de alguém. Ou seja, eles não estão tratando o sexto mandamento como sendo um mandamento que trata da vida espiritual do pecador, mas que trata apenas dos atos externos do pecador. E por isso eles fazem uma associação com o julgamento, uma associação com o julgamento por uma corte terrena. Por exemplo, ninguém em nossa sociedade será preso por odiar alguém. Nenhum juiz pode decretar que alguém será preso por odiar uma outra pessoa. Mas o juiz necessita do ato da pessoa para decretar a sentença contra outra pessoa. Nesse sentido, os escribas e fariseus estão excluindo Deus do seu próprio mandamento e estão colocando a interpretação que melhor lhe agrada. Estão transformando o mandamento de Deus em um mandamento meramente terreno e que se restringe unicamente ao ato de matar alguém. O resultado deste ensino é que as pessoas podiam viver em ódio contra seu irmão e mesmo assim poderiam dizer que estão cumprindo o sexto mandamento, pois não cometeram homicídio contra ninguém, não pegaram em uma arma e derramaram o sangue de alguém. Então, na prática, eles estavam ensinando que é possível odiar ao seu próximo, guardar rancor em seu coração, mágoa contra seu irmão, e mesmo assim poderiam dizer que amavam a Deus e guardavam os seus mandamentos. Pense, por exemplo, no chamado jovem rico. Ele chegou até Jesus e disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus então responde: cumpre os mandamentos e terás a vida eterna. E qual foi a resposta deste homem? Ele respondeu: Mestre, tenho guardado todos os mandamentos desde a minha infância. Jesus, porém, respondeu: então vende tudo o que tens e dá aos pobres. Então vem e me segue e terás a vida eterna. O que aconteceu com este homem? Ele ficou triste e foi embora, porque ele não quis seguir a Cristo, porque Jesus mostrou que ele não estava realmente amando a Deus acima de qualquer coisa, e por isso não estava guardando os mandamentos de Deus como ele falou, pois ele estava cobiçando a sua riqueza. A sua riqueza era o seu Deus, e nada mais do que isto. Era o seu ídolo. Ele não estava disposto a deixar tudo para servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Sabe por quê? Porque a lei de Deus exige. Porque a lei de Deus não trata o cumprimento da lei de forma externa. A lei de Deus trata do coração do pecador
trata da vida espiritual do homem que serve a Deus. Porém, os líderes judaicos estavam ensinando que os mandamentos de Deus têm a ver apenas com a nossa vida terrena. Tem apenas a ver com a nossa vida aqui, sem ter nada a ver com a vida espiritual de Deus. Por causa deste ensino, este jovem rico disse que cumpria todos os mandamentos desde a sua juventude. Porque os mandamentos de Deus não tinham nada a ver com sua vida espiritual. Por isso eu falei que os escribas e fariseus tiraram Deus do seu mandamento. E assim estão minimizando o sexto mandamento. Eles ligaram a quebra do sexto mandamento ao ato literal de assassinar alguém, a uma sentença dos juízes terrenos. Eles não mencionaram nada do juiz celestial. Os líderes judaicos não estavam ensinando que a quebra do sexto mandamento causa a ira de Deus e que esse mandamento não trata apenas dos atos exteriores, mas o que está no coração do pecador. Então, se eu odeio o meu irmão, e se falei algo, qualquer coisa contra meu irmão, que o machucou, ou humilhou, ou ridicularizou, segundo os escribas e fariseus, eu não quebrei o sexto mandamento. Simplesmente porque eu não o assassinei, não tirei a sua vida. Veja que o mandamento de Deus está sendo tratado apenas como algo terreno. E nada mais do que isto. O sexto mandamento, segundo este ensino, está sendo minimizado pelos escribas e fariseus. E é assim que nós muitas vezes tratamos os mandamentos de Deus. Somos como os escribas e fariseus. Queremos que os mandamentos de Deus nos ajudem a viver em nosso próprio pecado. Queremos suavizar o que Deus exige de nós realmente. Deixe-me colocar da seguinte forma. Jesus Cristo havia dito em Mateus 5:20: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Jesus, neste verso, está dizendo: se nossa religião não é mais do que apenas a superfície de nossas palavras, não somos diferentes dos escribas e fariseus, não somos diferentes dos descrentes lá fora. Ser cristão, ser filho de Deus, significa mais do que vir aos cultos e sentar nas cadeiras e bancas e ouvir a pregação. É muito mais do que cantar hinos e orar. É muito mais do que orar e dizer as palavras do credo apostólico. Cristianismo é mudança de vida em todas as áreas de nossas vidas. Tem mudança em nossas vidas desde a obediência aos pais até os professores ou patrões. Tem a ver desde a fidelidade em nossos estudos até o desenvolver de nossas funções em nosso trabalho. E o sexto mandamento vai ao mais profundo de nosso coração e exige mudança de nossa parte. Ele confronta nossos corações que desprezam a Deus e seus mandamentos. Ele confronta o ódio com o amor de Deus, que exige no sexto mandamento. Pense, por exemplo, em Mateus capítulo 5. Abra comigo, por favor. Mateus 5, 43 a 48. Mateus 5, 43 a 48. Que diz assim: ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons,
e vi chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Enquanto o mundo diz que você deve odiar o seu inimigo e guardar ódio pelo seu inimigo, aquele que te machucou de alguma forma ou te fez mal, o Senhor Jesus Cristo diz que devemos amar os nossos inimigos. Enquanto muitas vezes até nós dizemos: amarei quem me ama. Porém o Senhor Jesus Cristo diz não e não. Você deve amar até seus inimigos e até orar por aqueles que perseguem você. Orar para que eles possam se converter e conhecer a graça de Deus. Jesus Cristo mesmo diz: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos, aqui se referindo, eles como descrentes, eles também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem também os gentios mesmos? Cristo está dizendo que as coisas mais simples desta vida, até os ímpios que não conhecem a Deus faz. Porém a nossa justiça deve exceder, estar acima da justiça dos descrentes. Jesus Cristo exige de nós muito mais do que um oi, um bom dia, uma boa noite. Ele exige de nós laços fraternal. Devemos amar os nossos. Devemos amar a nossos irmãos, assim como Cristo nos amou, ao ponto de morrer em nosso lugar. Se o nosso amor a nosso irmão não passar apenas de um simples cumprimento, não amamos a Deus e nem amamos nosso irmão. Se nossas vidas é guardar ódio contra nosso irmão porque nos magoou, não amamos a Deus. Se magoei a meu irmão, seja por palavras ou atos, mas não quero ir me reconciliar com ele, eu não amo a Deus. Mesmo que fale dele, se eu vivo amargurado contra alguém, se vivo em ódio, se vivo fofocando, falando mal de alguém, se vivo causando divisão e não promovendo a comunhão e a paz, então eu não amo a Deus e estou quebrando o 6º mandamento. Eu estou minimizando o mandamento de Deus para justificar o meu pecado. 1 João, capítulo 2, verso 9 diz: aquele que diz está na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. E o verso 11 ainda diz: aquele que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Será que eu preciso explicar o que João está dizendo aqui? Será que ele já não desenhou tudinho para nós? Claro que não. Todos nós entendemos muito bem essas palavras e não precisam de explicações. Esse pecado aqui é qualquer tipo de ódio, rancor, mágoa contra o nosso irmão. Se eu faço isso, eu sou um assassino. Se você faz isso, você é um assassino ou assassina. 1 João 3, 9 a 10 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão.
E 1 João 3,15 ainda diz: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Você é um assassino ou assassina? Você guarda mágoa em seu coração? Então você está matando a seu irmão ou irmã. Você é um assassino ou assassina. Então não devemos brincar com os mandamentos de Deus e tentar diminuir o peso do mandamento do Senhor. Quando fazemos isso, estamos desprezando a Deus, pois esse desprezo é ódio contra Deus. Então nós chegamos ao nosso segundo ponto: a seriedade como Jesus trata o sexto mandamento. Irmãos, se nós diminuímos a gravidade do sexto mandamento, como o Senhor Jesus Cristo trata o sexto mandamento? Enquanto nós achamos que não é tão grave ficar irado contra nosso irmão, e por isso minimizamos a seriedade do sexto mandamento, nosso Senhor Jesus Cristo trata o sexto mandamento com seriedade. Ele trata o sexto mandamento como algo sério na vida cristã. Enquanto os fariseus estão minimizando o sexto mandamento, enfatizando apenas o julgamento por um tribunal humano, se cometesse realmente um assassinato, Jesus dá a verdadeira interpretação deste mandamento. Os fariseus diziam: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Jesus no verso 22 diz: eu porém vos digo. Quando Jesus diz eu porém vos digo, ele está dando a verdadeira interpretação da lei de Deus. Ele está nos dando óculos para enxergarmos a verdadeira interpretação da lei de Deus. Então ele diz: eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Observe como Jesus Cristo trata o sexto mandamento com seriedade absoluta. Ele em momento algum minimiza a profundidade do mandamento de Deus. Jesus diz que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. O que Jesus quer dizer com isso? Pense na leitura que nós fizemos de Gênesis capítulo 4. A palavra de Deus mostra a história de Caim e Abel e como eles foram adorar a Deus em um certo dia. Abel ofereceu as primícias como sua oferta, ao passo que a palavra de Deus diz que Caim apenas levou o fruto da terra como oferta ao Senhor. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Então o que Caim fez? A palavra de Deus diz que Caim ficou furioso e o seu rosto até mudou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque mudou o seu rosto. Caim tem motivo para estar furioso contra o Senhor ou contra o seu irmão Abel? Não. Não tem motivo algum para Caim ficar furioso com alguém. O caso de Caim serve muito bem para ilustrar o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo em Mateus 5:22. Todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Irmãos, cada vez que sem motivo eu fico irado, furioso, com raiva contra meu irmão, eu sou um assassino. Eu matei meu irmão. Deixe-me dar um exemplo. Imagine que alguém
faça algo mínimo que eu não gosto, algo que não me fere em nada e nem me prejudica em nada, eu posso ficar irado contra meu irmão? A resposta novamente é não. Não posso ficar irado contra meu irmão simplesmente porque ele pensa diferente de mim, ou porque ele faz algo que eu não gosto, ou qualquer outra coisa. É exatamente nesse ponto que todos nós somos confrontados pelo Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós gostamos de dizer que podemos ficar irado, furioso e até guardar mágoa contra nosso irmão, Jesus Cristo diz que não podemos ficar irado contra nosso irmão sem motivo. Se fizermos isso, não passamos de assassinos e não amamos a Deus. Isso mesmo. Quando nós ficamos irados contra nosso irmão sem motivo, estamos mostrando que não amamos a Deus. Pois em vez de resolvermos o problema, estamos matando nosso irmão em nosso coração. Não queremos estar onde ele está porque nos consideramos melhores do que nosso irmão. Ou talvez porque Deus não se importe com isso. Ou porque talvez no céu eu não vou ter que estar com tal irmão ou irmã. Porém, veja o que João diz em sua primeira carta, capítulo 3, verso 15. 1 João 3,15. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Todo aquele que odeia é réu e receberá o julgamento de Deus. E o julgamento do próprio Deus é que nenhum assassino entrará no reino dos céus. E o Senhor Jesus Cristo continua expondo com seriedade o sexto mandamento. Ele diz: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. Observe que o Senhor Jesus Cristo, o que ele diz aqui, que não é apenas ficar irado, furioso, com raiva, guardar mágoa, sem dizer uma única palavra. Mas ele diz que as nossas palavras também podem nos levar à condenação eterna. Insulto aqui é você chamar seu irmão de tolo, burro, cabeça oca. Insultar é você estar denegrindo a imagem do seu irmão ou irmã, fofocando e assim falando mal do próximo sem motivo. Também isso leva a pessoa à condenação eterna. Mas insultar também é afrontar as outras pessoas com a arrogância, sendo grosso, mal educado, não respeitando o seu irmão, tratando todos com indiferenças. Isso também leva ao inferno. Sabe por quê? Porque a fofoca, os insultos, a arrogância, as palavras arrogantes vêm de um coração cheio de ódio. Isso mesmo, vem de um coração que tem ódio, que não ama a seu irmão. Porque do coração procedem todos os maus desígnios que saem da boca do homem. Esses pecados acontecem porque o pecador não quer tentar resolver conforme Deus ensina em sua palavra. Alguém que tem um coração cheio de ódio não atende à voz de Deus. Isso aconteceu exatamente com Caim. Gênesis 4, 6 a 7 diz: o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não serás aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Caim deu ouvido à exortação de Deus? Não. Ele não quis saber nada da exortação de Deus. Ele simplesmente ignorou o Senhor e a sua exortação. Sabe por quê? Porque existia ódio em seu coração.
O apóstolo João, em sua primeira carta, diz que Caim era maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. 1 João 3,12. O ódio no coração de Caim lhe dominou. Ele não lançou fora o ódio do seu coração, mas ele continuou odiando a seu irmão, porque Deus não aceitou a sua oferta. Só que o seu ódio não ficou apenas em seu coração, em seu rosto. Ele não matou seu irmão apenas no coração, mas de uma forma brutal e selvagem. Tudo isso porque ele continuou odiando a seu irmão. É exatamente isso que Jesus Cristo diz no verso 22 do capítulo 5. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. A palavra tolo, ou melhor, a palavra tolo significa chamar alguém sem motivo de louco, insensato, idiota. Irmãos, a mágoa em nosso coração, que é na verdade ódio, as nossas palavras arrogantes, de insulto, nossas fofocas, acabando com a reputação do nosso irmão, e os nossos atos nos condenam. Se você está odiando alguém, Deus não aceita você em sua presença. Mesmo que você diga para alguém que não odeia, porque Deus não aceita assassino em sua presença. Deus não aceita quem odeia seu irmão e depois vem dizendo que ama a ele. Para essas pessoas, Deus diz que elas não amam a seu irmão e por isso não pode amá-lo. Ser cristão é muito mais do que dizer apenas um oi, um bom dia ao seu irmão. Ser cristão significa amar seu irmão como a si mesmo e não apenas de palavras. Significa amar como Deus nos ama. O nosso amor deve ser o amor como o amor de Cristo. Amor esse que não guardou ódio daqueles que lhe traíram. Pelo contrário, Cristo tratou o pecado e continuou a amar a seus discípulos. Esse amor deve estar em nossas vidas. Se você quer estar diante de Deus e provando de todas as suas bênçãos, você tem que amar os seus filhos que Cristo comprou com o seu sangue na cruz. E chegamos ao nosso último ponto. A urgência como Jesus Cristo trata o sexto mandamento na nossa vida. Irmãos, Jesus não apenas trata o sexto mandamento com seriedade, ele também trata com urgência na vida cristã. Porque a quebra do sexto mandamento interfere em nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não aceita assassino em sua presença. Isso mesmo. Viver em ódio contra alguém é odiar também a Deus. Mateus 5:23 diz: se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Jesus Cristo está falando da nossa adoração a Ele. Ele está falando quando nós vamos cultuar a Ele. Quando estamos indo ao culto a Deus, significa que estamos em comunhão com Deus e com o nosso irmão. Porém, se nós estamos vindo ao culto e nos lembramos que talvez temos machucado o irmão e ele está triste conosco, o que devemos fazer? Deixar para lá ou resolver depois do culto? Jesus disse que você deve resolver isso antes de cultuar a Deus. Porque não podemos entrar na presença de Deus para cultuá-lo em espírito e em verdade, se tem um irmão que achamos que está chateado conosco, ou um irmão que realmente magoamos por esses pecados, pois esses pecados significam matar o irmão. E Deus não aceita esse tipo de adoração.
Deus não aceita assassinos diante de si. O Senhor Jesus Cristo prossegue mostrando a urgência para estarmos em paz com nossos irmãos. Ele diz: entra em acordo sem demora com teu irmão, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Jesus diz que aquele contra quem temos magoado é nosso adversário, porque ele pode nos levar ao tribunal e seremos condenados. Essa condenação é o castigo eterno. Eu já mencionei antes, quem não ama seu irmão não ama a Deus, mas é assassino, e nenhum assassino entrará no reino dos céus. Vocês estão vendo a urgência deste mandamento ser aplicado em nossas vidas? Se não cumprirmos o sexto mandamento, mas permanecermos em ódio, mágoa, seremos condenados por Deus, que é o juiz. Então, como está a prática desse mandamento? Como você está utilizando esse mandamento? Sabemos que somos fracos e pecadores, e que pecamos contra Deus neste mandamento, mas devemos orar e nos arrepender dos nossos pecados. Que Deus possa nos ajudar a guardar este mandamento. Amém. Oremos ao Senhor. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado pela tua palavra que nos exorta, nos encoraja, que nos mostra o caminho que devemos seguir. Que o Senhor conceda graça a cada um de nós e que possamos assim fazer a tua vontade, Senhor, guardando a tua palavra. Que este mandamento produza, essa palavra que ouvimos, produza fruto em nosso coração. Que possamos viver em paz com os nossos irmãos e que possamos nos esforçar para sempre amá-los e fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor. Esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmão, fiquemos de pé e vamos cantar o Salmo 15. Salmo 15. Quem é o Senhor pode morar na tua casa, no teu monte. Então, cantemos. Quem, ó Senhor, pode morar na tua casa, no teu monte? Que homem pode habitar e para sempre ali ficar contigo em teu templo santo? Aquele que no seu andar mostra perfeita integridade, o que procura te agradar e a justiça praticar, de coração fala a verdade, não prejudica a ninguém, e com a língua não difama, o mal por desprezível tem, mas com respeito
altar, suborno não quer aceitar, tal homem não será abalado. Irmão, pode sentar. E vamos passar agora para a leitura da fórmula para a celebração da Santa Ceia. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, prezados ouvintes, vamos agora ouvir o significado da Santa Ceia. Jesus Cristo instituiu esta ceia como o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 11, 23 a 29, dizendo: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Agora o autoexame. Por isso, a fim de celebrar a Santa Ceia, para fortalecer a nossa fé, é necessário que examinemos a nós mesmos. O exame sincero consiste em 3 partes. Primeira, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Segunda, cada um deve determinar se realmente confia na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Terceira, cada um deve determinar se tem a intenção sincera de mostrar a Deus a sua gratidão por uma vida dedicada a Ele. Do mesmo modo, deve mostrar que está resolvido a amar o próximo e deixar toda a hipocrisia, inveja, inimizade e raiva. Agora, convite e advertência. Deus certamente recebe à mesa do seu Filho Jesus Cristo todos os que têm esta intenção. Declaramos a eles que Deus os recebe em graça e lhes dá essa comida e bebida celestial, apesar dos muitos pecados e fraquezas que lhes restam contra a sua vontade. Por outro lado, declaramos que aqueles que não têm essa intenção comem e bebem juízo para si. Por isso advertimos que eles se abstenham da mesa do Senhor. Nós declaramos aos que praticam pecados ofensivos que não têm parte no reino de Cristo, se não se arrependerem de seus pecados. Ofensivos consideramos os seguintes pecados: servir a ídolos ou invocar santos falecidos, prestar homenagem a imagens, da crença à feitiçaria ou bruxaria, desprezar a Deus, sua palavra e aos sacramentos, brigar, ser desobediente a seus pais e superiores, viver em ódio e inveja, adulterar, embriagar-se, roubar, em geral viver uma vida dominada por pecados contra Deus e os homens. Todos os que permanecem em tais pecados devem abster-se desta comida e bebida que Jesus Cristo ordenou somente para seus fiéis, a fim de não aumentarem seu juízo e condenação. Agora, memória de Cristo. Cristo nos mandou celebrar esta ceia em sua memória. Nesta mesa nós lembramos que nosso Senhor foi enviado ao mundo pelo Pai. Ele se tornou homem para carregar a ira de Deus por nós. Ele foi preso a fim de que nós fôssemos libertos. Ele, embora inocente, foi condenado à morte para sermos absolvidos por Deus. Ele foi amaldiçoado para sermos abençoados. Ele foi desamparado por Deus a fim de que nós nunca mais fôssemos desamparados por Ele. E ao dizer está consumado, Ele confirmou a nova e eterna aliança quando morreu e derramou seu sangue.
nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. Oremos. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nos deste teu único Filho como sacrifício pelos nossos pecados e como nosso alimento e bebida para a vida eterna. Opera em nossos corações por teu Espírito Santo, para que nós nos entreguemos cada vez mais a teu Filho Jesus Cristo. Faze com que não vivamos mais no pecado, mas que Cristo viva em nós e nós nele. Fortalece-nos na fé de que serás sempre nosso Pai bondoso, que nos dá tudo o que precisamos para o corpo e a alma. Concede-nos a tua graça. Concede-nos a tua graça para que alegremente neguemos a nós mesmos, tomemos a nossa cruz e confessemos o nosso Salvador. Ensina-nos a aguardar o nosso Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados em semelhantes ao seu corpo glorioso e nos levará para estarmos para sempre com Ele. Ó Deus, esta é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, para sermos alimentados com Jesus Cristo, que é o verdadeiro pão celestial, não devemos nos apegar aos sinais de pão e vinho, mas devemos levantar os nossos corações a Jesus Cristo, o nosso intercessor à direita do Pai. Creamos firmemente que seremos alimentados com seu corpo e sangue, tão certo como recebemos este pão e esta bebida em sua memória. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. Tomem, comam, lembre-se e creiam que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo foi dado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Então, enquanto o presbítero Josinaldo está distribuindo o elemento, vamos cantar as duas primeiras estrofes do hino 178, Ó Cristo, Pão da Vida. Então cantemos. Ó Cristo, Pão da Vida, descido lá do céu, o pão de nossas almas, que o Pai de amor nos deu, em ti nos alegramos, gozando mesmo aqui, do alento e da doçura que achamos sempre em ti, da eterna e santa vida, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza, és tu também, Senhor. Sem ti não nos assistem nem forças, nem poder. De ti nosso alimento queremos nós viver. Irmãos, podemos comer o pão.
o cálice da bênção, pelo qual damos graças e a comunhão do sangue de Cristo. Tomem, bebam, lembrem-se e creiam que o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo foi derramado para a remissão completa de todos os nossos pecados. Vamos cantar a nossa última estrofe do hino, Ó Cristo, pão da vida. Então cantemos. Ó Cristo, pão da vida, a ti louvamos nós, ao Pai também erguemos a nossa alegre voz, agradecemos sempre o amor que aqui nos deu, sustento verdadeiro no santo pão do céu. Irmãos, podemos tomar o vinho. O Salmo 133 diz assim: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos ao Senhor. Misericordioso Deus e Pai, nós te agradecemos pela ceia do teu Filho Jesus Cristo. Te louvamos porque, pelo Espírito Santo, nos deste o privilégio de nos regozijarmos na comunhão do teu Filho e na união fraternal. Agora, fortalecidos em nossa fé, por esta ceia, te rogamos para que demos frutos de gratidão. Faze com que nós mostremos em toda a nossa vida o amor sincero a ti e uns aos outros. Faze-nos a esperar ardentemente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A ti, Pai, Filho e Espírito Santo, seja o louvor e a glória, desde agora e para sempre. Amém. Irmão, vamos cantar o nosso último cântico, o Salmo 133, e vamos dar nossas ofertas ao Senhor. Então, Salmo 133, cantemos. Oh, como é bom e agradável viver unido os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver
Fiquemos de pé, irmãos. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. E assim nós terminamos nosso culto. E aqueles que estão nos assistindo, tenham um bom dia. E até a noite às 19 horas.